Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Eu convido a todos para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos cerrar levemente nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais e vamos agradecer por poder estar aqui, por todo o amparo, por toda a assistência que temos, por tudo que somos. E vamos pedir também que nos dê muita saúde, paz, amor, proteção, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, fortalecidos na nossa fé, na esperança de que tudo passa. Isso também vai passar. Deus é nosso Pai, amoroso, bom e justo, e está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, nos protegendo. Que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, levando muita saúde, muita paz, amor e proteção. Que Deus e Jesus nos ilumine e nos guiem hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Vamos iniciar então a reflexão da noite de hoje, que é sobre a missão do Espiritismo. Esse título, esse capítulo, está no livro Roteiro, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Nós temos ele aqui também. Essa reflexão ela é bem importante, porque nós vamos entender um pouco mais ou um pouco melhor sobre essa missão do Espiritismo, a qual nós estamos completamente envolvidos. Nós fazemos parte de tudo isso. Eu me arrisco a dizer que todos nós que estamos na Casa Espírita hoje, todos que estamos aqui, viemos buscar algo, seja o consolo, seja uma esperança, seja o conhecimento, ou também oferecer o seu trabalho para a casa, para o Espiritismo. Então, nós fazemos parte dessa missão. Estando aqui, nós já estamos fazendo parte dessa missão. O Espiritismo tem muito a nos oferecer. E eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o significado, sobre o que é o Espiritismo. Ela é uma doutrina que surgiu em meados do século XIX com Allan Kardec. Allan Kardec era professor, estudioso, e foi convidado, naquela época, a assistir, a fazer parte, a conhecer alguns fenômenos que estavam acontecendo. E aqui eu já quero fazer um parênteses. O que acontece? Eu falo aqui algumas coisas que talvez alguns de vocês já conheçam, talvez outros não conheçam. Os fenômenos eram chamados de mesas girantes. Isso nós aprendemos quando nós estudamos o Espiritismo. Então, aproveito para fazer um convite. Quem ainda não estuda, se tiver interesse, porque quanto mais nós lermos e nos aprofundarmos, melhor será para nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, na época, aconteciam essas mesas girantes, que era a movimentação das mesas, dos objetos, e Kardec foi convidado a fazer um estudo, uma análise para compreender o que estava acontecendo. E ele chegou a uma conclusão, através de comprovação, de que o que acontecia naquela época acontecia por meio de mentes inteligentes. Ele não era um processo mecânico, não era um fenômeno extra, né? Eram mentes inteligentes que conseguiam proporcionar aquele fenômeno. E ele comprovou isso. Então, quer dizer, ele comprovou que existiam espíritos e que existia um plano espiritual. E dessa comprovação, ele nos trouxe as 5 obras básicas, dentre elas, o Livro dos Espíritos, que é formado por perguntas e por respostas. Então, Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Uma obra muito completa para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Então, esse Espiritismo veio não apenas para nos dizer que existe vida após a morte.
Não apenas para nos dizer que nós somos seres imortais, mas também para nos mostrar qual a melhor forma de vivermos a nossa vida enquanto estamos encarnados. Veio para nos mostrar um caminho. Então, quando nós compreendermos isso, nós estaremos compreendendo o Espiritismo. E então eu trouxe para falar da missão alguns tópicos. O primeiro deles, o Espiritismo nos consola. É uma das missões que ele tem. Por que que ele nos consola? Porque nós vivemos momentos de aflição, nós vivemos momentos de dificuldades na nossa vida. Quem não tem momentos de dificuldade? Quem não tem momentos de fraqueza? Quando alguma coisa nos acontece. Quando está tudo bem, tudo ótimo. Então é fácil ter fé, é fácil acreditar em Deus. Mas e quando os problemas começam a acontecer? Pode ser a perda de alguém, pode ser a perda de um emprego, pode ser um relacionamento difícil, uma doença, seja o que for. Quem de nós nunca passou por aquela situação de visualizar o túnel e no final dele enxergar a escuridão? Como se nada tivesse solução, como se nunca conseguiremos resolver aquele problema, como se nunca conseguiremos acalmar o nosso coração. Então o Espiritismo vem como forma de consolo. Ele é a luz no fim do túnel, porque ele vai nos auxiliar se nós compreendermos. Ele vai nos auxiliar a passar pelos momentos de dificuldade. Se estamos passando por esses momentos, é porque vivemos neste mundo de provas e expiações e precisamos passar pelas provas. Elas são necessárias para nós, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É como na escola. A gurizada vai para a escola, né? As crianças, eles vão para quê? Eles vão para aprender. Então lá eles têm uma evolução intelectual, principalmente uma evolução intelectual, porque vão para aprender a matéria. E como é que o que eles precisam para aprender a matéria? Eles precisam frequentar as aulas, eles precisam prestar atenção, eles precisam fazer as provas, estudar e fazer as provas e passar pelas provas para poder passar de ano. E tudo isso requer tempo, requer dedicação, porque eles levam tema para casa. Então, lá em casa, o que eles têm que fazer? Desligar a televisão. Eles têm que abrir mão de uma coisa para fazer outra, certo? Aí tem um trabalho para entregar no dia seguinte, eles vão ter que deixar de ir na casa do amiguinho, porque eles precisam dispensar esse tempo para estudar, para poder entregar um trabalho correto, um trabalho bem feito, para poder passar. E assim, na escola da nossa vida, não é diferente. Por quê? Porque nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de tempo e dedicação para o nosso aprendizado. Não é assim, é como na escola, exatamente como na escola. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas em prol de outras. Com certeza, todos vocês que estão aqui hoje abriram mão de alguma coisa. Ou deixaram de organizar a casa, ou deixaram de ver um filme, ou deixaram de ir numa janta com alguém para estar aqui. Quem decide que vai estudar 1 hora por semana, vai abrir mão de outra coisa para o estudo. Nessa nossa trajetória de provas e expiações, quantas coisas nós precisamos abrir mão em prol de outras? Por exemplo, um exemplo simples assim. Eu gosto muito de uma determinada atividade física. Eu adoro determinada atividade física. Mas eu estou com problema de coluna. A coluna não me permite fazer atividade física. Então, eu abro mão de uma coisa em prol de outra que é necessária nesse momento, que é passar por esta prova. E algumas provas são mais fáceis, outras são mais difíceis. É igual ao português e matemática. Tem aquela criança que se dá melhor com português, estuda com muita facilidade, nem precisa muito tempo para estudar, em compensação a matemática, né? Tem que sentar e ficar horas estudando. Na nossa vida também é assim. Algumas virtudes nós já viemos com elas.
Outras nós precisamos desenvolver com mais dedicação. Precisamos dedicar mais tempo. Então, eu posso ter vindo com um senso de justiça apuradíssimo, porque eu já aprendi isso nas encarnações anteriores. Então, quando eu chego aqui, eu tenho já esse senso de justiça, então é algo que eu não preciso me esforçar tanto. Mas a minha humildade ficou para trás. Então, eu preciso me esforçar para melhorar nesta virtude. Porque eu tenho mais dificuldade, porque é o que eu tenho menos desenvolvido. Outra missão que nos traz, então, o Espiritismo. A resignação. Ele vem nos ensinar que é necessário que tenhamos a resignação, a aceitação para passar por determinadas provas. Nós, às vezes, pensamos assim, mas por que eu? Mas por que comigo? Mas eu não consigo entender, mas eu sou uma pessoa tão boa. Por que isso acontece comigo? Então, a resignação vai fazer com que nós aceitemos essas provas e se não soubermos o porquê, não tem problema. Porque Deus sabe. Ele sabe do que nós precisamos. Nós nunca vamos ter nada na nossa vida, nenhuma prova, nenhuma expiação, se não for necessário. Então, nós precisamos aceitar, sabendo que tem uma causa, mesmo sem saber qual é a causa. Isso vai nos levar a ter fé. Isso vai nos levar a crer que existe realmente um Deus que é nosso Pai, que nos ama e que quer para nós somente o que é de melhor. E essa resignação, essa aceitação que nós precisamos ter para passar pelas nossas provações diárias, nós não podemos esquecer de, junto com isso, ajudar, junto com isso, auxiliar no crescimento, na evolução da humanidade, auxiliar na construção do bem. Porque às vezes o egoísmo toma conta. Como assim? Se eu tenho uma prova, seja ela qual for, as nossas provações diárias, é mais fácil eu me vitimizar, é mais fácil eu achar que o meu problema é maior que o do outro. Então eu não posso ajudar as pessoas, porque imagina, eu estou sofrendo muito, então eu não posso. Se todos pensarem assim, nós nunca vamos trabalhar pelo bem comum, porque todos nós temos as provações, sejam elas quais forem. Uns têm um tipo de provação, outros têm outro. Então precisamos, junto com a resignação, deixar o nosso egoísmo de lado e trabalhar para o bem comum. Trabalhar para a construção de um mundo melhor. Vamos então para a terceira missão do Espiritismo. Processo libertador das consciências. Nesse texto aqui do livro tem uma frase que diz assim: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há vários milênios, a mente humana está focada nas questões materiais. O dinheiro, as posses, todas as questões materiais em si, o poder. Então, o ser humano ele está muito focado nessa questão material. Seja em grandes fortunas, ou seja em pequenas coisas. Pequenas coisas como, por exemplo, a divisão de uma herança. A divisão de uma pequena herança, onde os irmãos brigam por causa de um pequeno pedaço de terra. Onde os irmãos brigam porque aquela única herança é um automóvel, mas eles são em 5, e aí eles brigam por causa daquele automóvel. Isso quando não existem tragédias dentro da família em função dessas questões materiais. Na verdade, as tragédias, elas sempre são relacionadas às questões materiais de posse e de poder. As grandes guerras que sempre existiram e que infelizmente continuam a existir, também o único motivo é a posse e o poder.
Então, o que acontece é que nós precisamos mudar isso dentro das nossas consciências, dentro dos nossos corações, e compreender que para alçar horizontes mais altos, nós precisamos mudar o foco. E o foco é espiritual e o foco é moral. A partir daí, nós começaremos a compreender melhor e começaremos a auxiliar mais na construção desse mundo melhor. Quem não tem fé, quem não tem uma religião, quem não tem uma crença, normalmente é quem é mais focado nas questões materiais. Todos nós vivemos em um mundo material. Nós precisamos é ter um limite para todas as coisas. E falando então, entramos num ponto importante aqui, falando da questão das religiões, nós entramos em mais uma das missões do Espiritismo. O Espiritismo não veio para destruir as escolas da fé até agora existentes. Ou seja, a doutrina apoia tudo o que for na busca do bem. Não importa qual a religião. Então nós, como seres imperfeitos, conseguimos fazer as críticas, né? Que nem Jesus fazia. Jesus nunca criticou nenhuma crença, nenhum pensamento diferente. Nós criticamos. Quantas vezes nos pegamos criticando aquela religião que permite fazer determinadas coisas ou que proíbe fazer determinadas coisas? Aquela que exige que se faça dessa forma ou que não se faça? Aquela que bate na nossa porta, que muitas vezes, se nós atendêssemos, nós veríamos que eles estão trazendo nada mais do que a palavra de Deus, seja do Antigo, do Novo Testamento, mas eles estão fazendo o seu papel dentro das suas crenças. Então, nós precisamos mudar um pouco esse nosso pensamento, porque Jesus, olha só as datas, Jesus veio há 2025 anos atrás. Antes dele, já havia a crença em algo superior. Lá, nas eras mais primitivas, as pessoas acreditavam no sobrenatural. Elas tinham como deuses os elementos da natureza e muitas vezes até coisas materiais. Mas elas tinham uma crença. E isso foi evoluindo. Isso também nós aprendemos nos estudos. Isso foi evoluindo. E lá mais ou menos, isso é mais ou menos porque não tem uma data definida, eu tentei fazer a pesquisa, mas não tem uma data certa. Mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, veio Moisés. Quem foi Moisés? Foi um profeta que nos trouxe a lei divina, que são os 10 mandamentos. Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. Moisés é considerado pelo Espiritismo a primeira revelação. E o que Moisés e o que Jesus tem a ver com isso? Jesus, quando veio, continuou nos mostrando que os 10 mandamentos são a lei divina. Então, quer dizer, a forma como isso era apresentado para o povo foi mudando conforme a maturidade do povo. Mas os 10 mandamentos continuam até hoje. Será que nós sabemos quais são os 10 mandamentos? Será que nós estudamos eles? Será que nós sabemos dizê-los? E se não soubermos dizer, será que sabemos cumprir? Ou será que nós pensamos que os 10 mandamentos são ultrapassados? Agora a gente tem uma doutrina espírita. Ela nos mostra outras coisas mais atualizadas. Nós não precisamos dos 10 mandamentos. Será que não? O Evangelho, segundo o Espiritismo, que também foi trazido por Kardec, no capítulo 1, já no primeiro capítulo, ele nos diz assim: não vim destruir a lei. Jesus disse isso. Eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, falando de quem veio antes dele. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão,
até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está em Mateus, versículos 17 e 18. E em seguida nós temos o quê? Os 10 mandamentos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, estão aqui os 10 mandamentos. E aí tem uma frase que diz assim: esta lei é de todos os tempos, se referindo a eles, e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Então, os 10 mandamentos nunca estarão desatualizados. Imaginemos se nós conseguíssemos seguir os 10 mandamentos, não precisaríamos de mais nada. Seria o suficiente para termos um mundo bem melhor. Então, o Espiritismo não tem censura quando se fala em Deus, quando se fala num caminho para chegar até Deus. O importante é seguirmos o caminho do bem. E trago mais um item. Ele é o último que eu vou trazer, mas o Espiritismo tem uma missão gigantesca. Não teríamos como trazer tudo em 30 minutos, tá? Então, esse último tópico que eu trago é o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu consigo avaliar as minhas atitudes e consigo avaliar os meus pensamentos. E eu consigo fazer uma análise se eu estou fazendo o bem, se eu não estou fazendo o bem, ou se eu não estou fazendo nada. É só o autoconhecimento que vai permitir que nós consigamos fazer esta análise. Aí tem um ditado que diz assim: quem não ajuda, não atrapalha. Ou então, eu já não faço o mal. Eu acho que é suficiente. Será? Será que só não fazer o mal já é suficiente? Aí tem eu lembrei na hora que eu estava estudando de um exemplo bem prático, assim. As donas e os donos de casa aqui devem saber muito bem o que é uma pia cheia de louça, né? Meu Deus, aquela pia assim abarrotada de louça. E aí eu tenho lá minha cozinha pequenininha, uma pia abarrotada de louça, e uma amiga que veio me visitar. A Nara. Pode ser, Nara? Tá. Então a Nara veio me visitar. Estamos lá com aquele serviço todo para fazer. Aí a Nara olha para mim e diz assim: ah, tu sabe que quem não ajuda não atrapalha, né? Essa tua cozinha é meio pequena, a gente fica aqui se batendo, então eu vou sair, vou deixar tu fazer sozinho. Tá bom? Tudo bem, eu dou conta, não tem problema, tô acostumada, Nara. Então, assim, brincadeira, tá? Mas o que acontece? Se eu fiquei com toda aquela louça, isso vai me dar um trabalhão. Se ela ficasse me ajudando, nós poderíamos depois aproveitar o tempo com outras coisas úteis. Assim a gente não vai conseguir. Então, quem não ajuda atrapalha sim. Atrapalha a si próprio e atrapalha o outro. Por quê? Porque ela não me ajudou, a gente não conseguiu aproveitar o tempo. E eu também não consegui. E na nossa vida, isso não é diferente. O não fazer o mal não é suficiente. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos sair da comodidade do nosso dia a dia e fazer o bem. É isso que vai fazer com que nós tenhamos um mundo melhor. Claro que é mais fácil, é mais cômodo nós não fazermos nada. Com certeza é muito mais cômodo. Mas se nós não fizermos nada, por que nós atrapalhamos, inclusive, o nosso irmão? Porque o não fazer significa que eu não estou evoluindo e não estou auxiliando o meu irmão a evoluir. Então, vamos levar isso nos nossos corações, na nossa mente e nos nossos corações. Precisamos, sim, sair da comodidade, sair daquela, eu digo da função estática. Estamos estáticos. Prefiro não fazer, prefiro não me incomodar. E isso faz com que eu prefira não evoluir. Então, precisamos nos mexer. E então estamos chegando ao final, né, do nosso horário, da nossa explanação. E aqui eu trago como um resumo. Essa frase está no livro dos médiuns. O seu fim, ou seja, a finalidade do Espiritismo, é o melhoramento moral da humanidade.
E o que significa o melhoramento moral da humanidade? Significa que alguém vai fazer algo por nós? Não. Significa que nós precisamos agir, trabalhar, nos motivar para evoluir. E assim nós estaremos permitindo a evolução coletiva. Estaremos permitindo, como eu falei várias vezes já nesse momento aqui, um mundo melhor. Vou finalizar com mais um parágrafo desse texto do livro, que diz assim: esqueçamos, por ora, o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno, e servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia, a vida, por sua vez, nos servirá, infatigável, convertendo a Terra em estação celestial de harmonia e luz, para o acesso de nosso espírito à vida superior. Uma mensagem muito bonita para esse parágrafo desse texto. Então, eu vou convidá-los para que possamos fazer a nossa prece final, para encerrar essa nossa atividade, que vocês possam continuar acomodados, se possível fechar levemente os olhos, e vamos, primeiramente, pedir aos nossos mentores, nossos amigos, que possam nos presentear com a sua companhia, que possam nos auxiliar, nos intuindo para seguirmos sempre o melhor caminho, o caminho do bem, o caminho que Deus nos deixou através dos 10 mandamentos. E nesse momento vamos também agradecer, porque se estamos aqui reencarnados, tivemos a oportunidade de evoluir. É por isso que estamos aqui, para evoluir. Então agradecemos muito a Deus por essa oportunidade. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, agradecemos pela natureza, pelas nossas dificuldades, e sim, que o nosso anjo protetor possa estar sempre presente, nos auxiliando em nossas recaídas. Que Deus continue sempre conosco e que assim seja.